Bom, galera, então a partir de agora, você começa a entender melhor o que é uma regulação. Você começa a entender a importância da regulação. Você começa a entender que no Estado regulador, o Estado é menor. Ele diminui a quantidade de empresas, diminui a quantidade de órgãos e entidades, mas ganha importância as agências reguladoras. Mas antes de falar de agência reguladora, e falar de Anvisa em especial, antes de falar disso, vamos ver um pouquinho mais sobre regulação. Segundo Paulo Modesto, é sabido que o Estado atualmente não tem condições de monopolizar a prestação direta, executiva de todos os serviços sociais de interesse coletivo. Estes podem ser executados por outros sujeitos, como associações de usuários, fundações ou organizações não governamentais, sem fins lucrativos, sob acompanhamento e financiamento do Estado. Fechando aqui em mim. Se o Estado não tem capacidade de prestar o serviço, passa para outro, para a fundação, para uma ONG, para uma organização social, para o MOCIP. Passa para alguém que possa fazer e possa fazer bem, melhor do que se aquele serviço tivesse na mão do Estado. Transfere a titularidade desse serviço, mas faz uma regulação. Não deixa lá vão ter, não deixa liberal demais, senão você vai ter problema, como você tinha no Estado liberal. Entende o contexto? Volta no slide lá. Não prover diretamente o serviço não quer dizer tornar-se responsável perante essas necessidades sociais básicas. Não se trata de reduzir o Estado a mero ente regulador. O Estado apenas regulador é o Estado mínimo. Utopia conservadora e insustentável entre as desigualdades das sociedades atuais. Não é este o Estado que se espere resulte das reformas em curso em todo o mundo. Fecha aqui em mim. Presta atenção. Você transferir um serviço que você não executa bem para a mão da iniciativa privada, não quer dizer que você vai ser responsável ao ponto de deixar tudo correr, tudo liberado, né? E deixa a vida me levar. Não é isso. Não quer dizer que você não vai ter administração indireta. Não quer dizer que você não vai ter uma agência reguladora. Não quer dizer que você não vai ter uma fundação pública ou uma autarquia fundacional. Não quer dizer isso. Beleza? Você vai diminuir o tamanho do Estado? Sim. Mas não quer dizer que você vai ter um Estado mínimo com atuação mínima. Não é isso. Né? Quando a gente fala de Estado mínimo, né, no contexto da reforma do Estado brasileiro, a gente está dizendo de diminuir o tamanho do Estado. Mas não Estado mínimo ao ponto de não controlar nada, de não fomentar nada, de não regular nada e deixar tudo correr por conta do particular. Não é isso. Consegue entender? Interessante essa frase de Paulo Modesto. Próximo. Segundo Paulo Modesto, o Estado deve ser regulador e, além disso, promotor dos serviços sociais básicos e econômicos estratégicos. Como eu falei para você agora há pouco, existem algumas atividades que são atividades indelegáveis. Fecha aqui em mim. Queridos, tem atividades que não podem ser delegadas para particulares. Já falei para você, serviço ou atividade estratégica é exclusiva do Estado. E serviços exclusivos do Estado. Essas tarefas são indelegáveis. Não dá para você transferir, não dá para você transmitir para a mão da iniciativa privada. Guarda isso. Guarda bem isso. Guarda essa informação. Guarda isso bem aí para você não ter dificuldade. Beleza? Tranquilo? Sem dificuldade? Volta no slide lá. O Estado precisa garantir a prestação de serviços de saúde de forma universal, mas não ter o domínio de todos os hospitais necessários, para assegurar o oferecimento de ensino qualidade aos cidadãos, mas não estatizar todo o ensino. Não quer dizer que todo o ensino vai ser do Estado. Os serviços sociais devem ser fortemente financiados pelo Estado, assegurados de forma imparcial pelo Estado, mas não necessariamente realizados pelo aparato do Estado. Fecha aqui. Tem que ter hospital de qualidade? Tem. Mas não quer dizer que o governo vai ser dono e vai dirigir todos os hospitais. Tem que ter escola de qualidade, universidade de qualidade? Tem.
Mas não quer dizer que toda escola e toda universidade vai estar na mão do Estado, vai ser gerida pelo Estado e vai estar no aparato do Estado. Não quer dizer isso. Pode estar na mão de alguém, como no caso do hospital, de uma organização social que faz melhor, que cumpre metas, atende bem a população, trazendo a eficiência e trazendo bem-estar e a satisfação do usuário do serviço público. Consegue entender? Beleza? Então, a gente não pode falar de regulação e falar em termos extremos. Tudo na mão do particular, tudo na mão do terceiro. Ou burocracia, Estado intervencionista, tudo na mão do Estado. Não é isso. É um meio termo com responsabilidade. O Estado não pode jogar todas as suas responsabilidades, sua atividade exclusiva e sua atividade estratégica na mão do particular. Isso não é regulação, isso não é Estado regulador. Beleza? Próximo, acompanhe comigo na tela. Notas importantes sobre o Estado regulador. Retoma-se, pois, a noção de subsidiariedade, a qual, por sua vez, tem como princípio a parceria entre o poder público e a sociedade. Parceria com ONG, parceria com organização social, parceria público-privada, fomentar atividade. Fecha aqui. Parceria público-privada aumenta o controle social. Parceria público-privada aumenta o controle que é feito sobre o investimento que o Estado faz. Aumenta o controle sobre o que o Estado fomenta, sobre o que o Estado investe, sobre os serviços que muitas vezes não estão na titularidade do Estado, mas são controlados pela população. Os investimentos, os recursos que vêm da população, dinheiro oriundo do tributo, dinheiro oriundo do imposto. Consegue entender? Volta no slide lá, acompanhe comigo na tela. No modelo de Estado subsidiário, o poder público deixa a iniciativa privada realizar as atividades econômicas, reservando para si aquelas de que participa ou as quais intervêm somente setores emergenciais ou indelegáveis, cujo desempenho a iniciativa privada se apresenta deficiente. Aquilo que, de fato, a iniciativa privada não faz bem ou não tem interesse, aí o Estado vai fazer. E vai fazer isso, ou vai fazer de forma que seja um serviço essencial. Fecha aqui em mim. Regra: produção de bens e serviços, a partir da reforma do Estado, está nas mãos da iniciativa privada. Se ainda está nas mãos do governo, vou escrever isso? Vamos. Entenda isso, a partir da reforma do Estado brasileiro. Ó, a partir da reforma do Estado brasileiro, a partir da reforma do Estado brasileiro, a produção de bens e serviços que era prestado pelo Estado estará nas mãos da iniciativa privada. Primeira coisa importante, são atividades essencialmente privadas. A iniciativa privada tem que fazer melhor que o Estado e a iniciativa privada precisa fazer também mais barato. Melhor, mais barato. Primeira coisa importante, produção de bens e serviços. Água, energia, e outras atividades que, em regra, estavam na mão do Estado. Telefonia, e por aí vai. Agora, veja uma coisa importante. Isso aqui, é a regra. Só que tem um detalhe muito interessante. Exceção. Professor, tem produção de bens e serviços que ainda está na mão do Estado? Sim. Exceção, não é regra. Se ainda está nas mãos do Estado, está nas mãos do Estado, por duas razões. Ou
faltou iniciativa privada, interessada, ou seja, não está a fim de explorar determinado serviço, aí o Estado vai lá e explora, ou é de interesse do governo. Professor, isso é regra ou exceção? Exceção. Me dá um exemplo de uma atividade que ainda é de interesse do governo, e o governo é que manda, o governo é que elabora a política, o governo é que contrata a empresa. Quer um exemplo? Exploração de petróleo. Exploração de petróleo ainda está na mão do governo, porque é uma atividade de interesse do governo. Fora isso, passa para a mão para a iniciativa privada. Se passa a produção de bens e serviços para a mão da iniciativa privada, você não pode esquecer uma coisa, muito importante, vou escrever de pretinho aqui, ó. Rigoroso sistema de regulação. Rigoroso sistema de regulação. Rigoroso sistema de regulação. Detalhe importante é esse. Beleza? Fácil, difícil? Sem dificuldade? Está entendendo o raciocínio? Tranquilo? Show? Volta no slide. O Estado subsidiário se concretiza através de instrumentos de desestatização. O que é desestatização? Não é tudo está na mão do Estado, é o contrário. Está na mão da iniciativa privada. Quais são os 3 mecanismos principais? Privatização, publicização, terceirização. Privatização, publicização, terceirização. 3 mecanismos de desestatização. Fecha aqui em mim. Estatização. O Estado faz tudo, o Estado presta todo o serviço. Desestatização. Passar para a mão da iniciativa privada. Claro que tem que ter um rigoroso sistema de regulação. Já falei disso. Estado regulador não é o Estado mínimo que é responsável com o que acontece no mercado e o que acontece nas relações de consumo. Não é isso. Cuidado. Tudo bem? Próximo. Vamos ver esses 3 instrumentos aí? Privatização, publicização. O que é privatização? É a venda de ativos públicos que não devem mais permanecer dentro do setor público. Fechando aqui em mim. Privatizar é vender uma empresa. É passar a ação ordinária. É passar a gestão. E em 95, quando isso começa a acontecer, entra um dinheiro nos cofres públicos que ajuda a fazer um ajuste fiscal, que ajuda a fazer um ajuste nas contas do governo. Beleza? Volta no slide. Publicização. Transformar órgãos estatais em entidades públicas não estatais, de direito privado, sem fins lucrativos, que recebem recursos do orçamento público, além de outras fontes possíveis. Fechando aqui em mim. Conceitinho mais técnico. Publicização. Transferência para o setor público não estatal dos serviços não exclusivos do Estado. Setor público não estatal é. Exemplo, eu pego o Sara Kubitschek, que é um hospital do governo federal, eu passo a gestão desse hospital para a mão de uma OS, Organização Social, sem fins lucrativos. E digo mais, eu só posso passar isso para a mão de uma OS porque é um serviço não exclusivo. E digo mais, eu passo para a mão da OS, porque é um serviço não exclusivo, e dessa OS eu exijo o cumprimento de metas. Da OS eu exijo o cumprimento de metas, através de um contrato denominado contrato de gestão. Professor, qual a finalidade de passar um hospital para a mão de um OS? Primeiro, a OS ela não está debaixo das regras burocráticas. A OS, para comprar medicamento, ela não precisa de fazer licitação.
Moral da história, se ela não está debaixo da rigidez burocrática, a tendência é ter serviços mais eficientes, serviços de excelência, serviços que, de fato, irão beneficiar a população. E se exige o cumprimento de metas. Se a OS não cumprir as metas, o governo pode, de novo, trazer essa atividade para si. Beleza? Voltando no slide, privatização. O que seria a privatização? Significa o quê, professor? Olha só, contratar externamente a execução de serviços a serem prestados por terceiros. Dessa forma, nota-se que o Estado transita aquele produtor e prestador de serviço para dar espaço ao seu regulador, que ocasiona necessariamente um considerável aumento da regulação. Fecha aqui em mim. Terceirização no contexto da reforma do Estado brasileiro. A terceirização significa passar para a mão dos particulares os serviços excedentes, os serviços acidentais, aquele que o governo não faz bem, desde que a iniciativa privada faça mais barato. Tudo bem? O que a gente chama de outsourcing. Outsourcing. Terceirização. Não repara no meu inglês, não. Meu inglês é fraco, hein? Outsourcing. Outsourcing. Terceirização. Por exemplo, você pega um ministério, você pode passar para terceirização serviço de copa, serviço de cozinha, serviço de limpeza, serviço de segurança, serviço de manutenção, serviço de jardinagem. Presta atenção, hein? Eu vou terceirizar no contexto da reforma do Estado brasileiro, desde que a empresa privada faça aquele serviço melhor, desde que a iniciativa privada faça aquele serviço mais barato. Queridos, se esses dois princípios não são respeitados, melhor e mais barato, tem alguma coisa errada. Ah, professor, eu trabalho num órgão público e que o segurança ganha 2.000. Quando era um servidor, ganhava 1.000. Tem alguma coisa errada. Tem corrupção no meio. Então, terceirização só funciona dessa forma. Moral da história, privatização, publicização, terceirização. O Estado deixa de ser aquele que presta serviço diretamente e regula o que está acontecendo. Consegue entender o que é Estado regulador? Você que vai trabalhar numa agência reguladora, você consegue entender a importância de uma agência reguladora? Você consegue entender o quanto que a agência reguladora é importante dentro dessa questão da regulação? Consegue entender isso? Beleza? Tranquilo? Show? Próximo. Acompanhe comigo na tela. Vamos entrar num ponto importante. Regulação sanitária. Muito importante. No campo da vigilância sanitária, a regulação pode ser compreendida como um modo de intervenção no Estado para impedir possíveis danos ou riscos à saúde da população. Fecha aqui em mim. Você vende um hospital. O hospital passa para a mão da iniciativa privada. O hospital está na mão da iniciativa privada. O hospital é privado. Tem que ter regulação. Tem que ter vigilância sanitária. Para quê? Para o usuário não ficar prejudicado. Para o contribuinte não ficar prejudicado. Para aquele que paga pelo serviço particular não ficar prejudicado. Por que tem que ter uma regulação na parte sanitária? Para que na relação de consumo, o usuário do serviço público, se o hospital for público, estiver na mão do OS. Para que um hospital particular, privado, que já está na mão da iniciativa privada, não possa ter nenhuma ação, né, ou uma omissão, de forma que prejudique a saúde das pessoas. Consegue entender a importância de uma Anvisa? Agência Nacional de Vigilância Sanitária, consegue entender? Da agência reguladora, consegue entender? Volta lá, acompanhe comigo na tela, meu filho. Atua por meio da regulamentação, controle e fiscalização das relações de produção e consumo de bens e serviços relacionados à saúde. 3 palavras-chave: regulamentação, controle e fiscalização. Muito importante. Regulamentação, controle e fiscalização de todos o consumo de bens e serviços relativos à saúde. Além disso, a regulação sanitária contribui para o adequado funcionamento do mercado,
suprindo suas falhas. Porque o objetivo principal da regulação também é suprir falhas de mercado, dando cada vez mais previsibilidade, transparência, estabilidade ao processo e à atuação regulatória, de forma a propiciar um ambiente seguro para a população e favorável ao desenvolvimento social e econômico do país. Fecha aqui em mim. Um hospital particular foi instalado no município e bacana, tem até convênio com o SUS, atende também pelo SUS. Excelente. Vai gerar emprego? Vai. Vai gerar renda? Vai. Vai ser bom para o município? Vai. Vai ser bom para o Estado? Vai. Vai ser bom para a população? Vai. Perfeito. Agora tem um detalhe. Se você não tem um rigoroso sistema de regulação de vigilância sanitária, a pessoa vai pegar infecção hospitalar, a pessoa não vai ser bem atendida, o hospital, de repente, vai reaproveitar a seringa, não vai ter a higiene necessária, e aí sucessivamente. Eu preciso regulamentar, eu preciso fiscalizar, e às vezes eu preciso até, de fato, aplicar penalidades para que esse hospital cumpra o seu serviço com excelência e a população não fique prejudicada. A população tem que ser a maior beneficiada nesta relação de consumo, mesmo num hospital particular que não está na mão do governo. Ou, se está na mão do governo, ainda mais. Consegue entender? Estado regulador. Não necessariamente sou eu que preste o serviço. Mas quem presta serviço, eu estou regulando. Tem que prestar um serviço de qualidade. Principalmente se for alguma coisa relativa à saúde. Entende? Consegue entender? Próximo. Acompanhe comigo na tela. Regulação sanitária. A Anvisa tem desenvolvido diversas ações com o objetivo de aprimorar a qualidade da regulação sanitária desenvolvida no país, com estabelecimento de processos e procedimentos internos mais adequados. Regulação sanitária utilizando os procedimentos adequados. Aperfeiçoando os canais de participação social e implementação de ferramentas que proporcionem mais transparência e melhoria na gestão da regulação. 2 instrumentos que aprimoram a qualidade da regulação sanitária feitos pela Anvisa são a agenda regulatória e a análise de impacto regulatório. Fecha aqui em mim. Regulação sanitária. Trabalho importantíssimo. Melhorar a qualidade da vigilância sanitária. Melhorar a qualidade de vida das pessoas. Regular as relações de consumo, para que o usuário não fique prejudicado nas relações de consumo. Consegue entender? Consegue entender o contexto? Consegue entender a importância do trabalho da Anvisa? A importância do trabalho de regulação? Aí, esses 2 instrumentos que ela tem para melhorar a qualidade, com a participação da população. Isso é importante também. Aquela participação, ouvir a população, fazer audiências públicas, a população participar da gestão. Bacana isso. Isso é interessante, né? Passa aí, próximo. Primeiro instrumento que ela tem, a agenda regulatória. A agenda regulatória ela foi criada em 2009 e é um instrumento de gestão que confere transparência, previsibilidade e eficiência para o processo regulatório da agência, além de ampliar a participação da sociedade em questões relacionadas à vigilância sanitária. Agenda regulatória né? Ou seja, eu vou ter um instrumento para transparência, para previsibilidade, para eficiência. A agenda regulatória, que a gente chama de AR, é composta por temas estratégicos e prioritários. Tudo que a agência vai fazer no campo estratégico e tudo que é prioridade para a sua atividade, que demandam atuação regulatória num determinado período, 1 ano, 2 anos, previamente discutidos com a sociedade civil e com o setor regulado e o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, o SNVS. Fecha aqui em mim. Temas estratégicos e prioritários vão ser discutidos pela agência, por esse Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e pela população. Qual a previsibilidade? Quais são os objetivos? Quais são as metas? Quais são as estratégias? Por que fazer naquele tempo, naquele período, ter aquele objetivo estratégico, aquele trabalho, aquele processo de trabalho naquele determinado período? Consegue entender?
Moral da história, você tem uma agenda regulatória para discutir com os segmentos interessados quais os objetivos, as metas e os melhores processos de trabalho para você ter um trabalho muito mais eficiente, muito mais voltado para atender a necessidade do cidadão. Isso é um instrumento de regulação sanitária. Volta lá, meu filho. Acompanhe comigo. Por meio da agenda regulatória, é possível sistematizar e ampliar a transparência e a participação da sociedade no campo da regulação, além de possibilitar uma previsibilidade, eficiência e credibilidade para o processo de regulamentação. Em pouco mais de 3 anos, a agenda regulatória já se incorporou à cultura e às práticas organizacionais da agência, caracterizando-se como principal elemento de representação dos compromissos regulatórios assumidos junto à sociedade. Ou seja, fecha aqui, você vai discutir temas estratégicos e prioritários com a sociedade, que é a parte mais importante. Em cima disso, você formula uma agenda com seus objetivos e você vai voltar a sua regulação para que a população seja, de fato, beneficiada nessas relações de consumo. E o mais importante, você possa melhorar a qualidade do serviço prestado com relação à parte de saúde, que é o objetivo principal da agência. Então, a agenda regulatória é extremamente importante para a vigilância sanitária. Segundo instrumento, volta lá, próximo slide. A análise de impacto regulatório. Fora a agenda, o que é essa análise? Ferramenta regulatória que examina e avalia os prováveis benefícios, custos e efeitos no contexto de desenvolvimento e implementação das políticas públicas ou no contexto da atuação regulatória. Professor, uma ferramenta é uma ferramenta importante. Avalia os benefícios, avalia os custos, avalia o impacto regulatório, Ou seja, conjunto de procedimentos que antecede e subsidia o processo de tomar decisão, disponibilizando dados empíricos, a partir dos quais os tomadores de decisão podem avaliar as opções existentes e as possíveis consequências. Vamos analisar os impactos das minhas decisões. E vamos analisar também o impacto daquilo que a gente já fez ou está fazendo. Abrange a identificação e análise do problema a ser enfrentado e a análise de alternativas existentes, até o procedimento de consulta prévia e tomada de decisão. Fechando aqui em mim. A análise do problema e a análise das alternativas. A IR, junto com a R, são instrumentos que melhoram a regulação sanitária. Interessante que tanto a R quanto a IR são 2 instrumentos que contam com a participação das pessoas, contam com a participação popular, através de audiência. A população é chamada a participar das decisões, das análises dos impactos e também da agenda regulatória. E, finalmente, último slide. A AR, penúltimo, pode ser compreendida como um processo de gestão de riscos regulatórios com foco em resultados. Olha que frase interessante. A análise de impacto regulatório, processo de gestão de riscos regulatórios com foco em resultados. Ou seja, o trabalho da agência reguladora tem que gerar resultados. A análise de impacto regulatório é um instrumento que me ajuda nesse contexto, orientado por princípios, ferramentas e mecanismos de transparência, participação e accountability. Fechando aqui em mim. Accountability significa responsabilização. Eu preciso de ter participação popular e eu preciso responsabilizar quem não usa bem alguma coisa relativa a um serviço de saúde. Ou seja, tem que ter transparência? Sim. Tem que ter um estudo da causa e efeito, do benefício da ação? Sim. Tem que ter alguém que de fato fiscaliza isso? Tem, com certeza. Com a participação popular, com transparência e com responsabilização. Volta no slide lá, acompanha comigo na tela. A Anvisa tem trabalhado desde 2007 com a incorporação da IR em suas políticas regulatórias, o que vem sendo realizado gradualmente na agência. Nesse processo, tem sido fundamentais um alinhamento e interlocução permanente com os responsáveis pela política regulatória do governo federal e a escolha da Anvisa pela Casa Civil como agência piloto para a implantação da análise de impacto regulatório no governo federal brasileiro. Ou seja, fechando aqui em mim, a análise de impacto regulatório feito pela Anvisa é um projeto piloto com relação à agência reguladora.
Ou seja, foi uma das primeiras agências a trabalhar com essa análise e fazer uma análise daquilo que é feito e foi feito, em especial com a parceria com a Casa Civil, não é? Que é praticamente a representação do governo, porque você tem a ministra mais importante, né? Então você tem a participação dela diretamente ligada a esse trabalho que é feito pela agência reguladora. E, finalmente, o que nós temos aí? Ó? Fecha lá. Em outubro de 2007, a Anvisa realizou o primeiro evento de AIR no país, em conjunto com a Casa Civil e os Ministérios da Fazenda, do Planejamento, Orçamento e Gestão, denominado Seminário Internacional de Avaliação de Impacto Regulatório. Ou seja, ela fez a análise de impacto regulatório através de um seminário. Tudo bem? Nesse seminário, nós tivemos experiência e contribuições para a melhoria da qualidade da regulação. Neste evento, foram compartilhadas diversas experiências internacionais sobre o tema, que permitiram sua inclusão na agenda de debates e prioridades institucionais. Fechando aqui em mim, ó. Além da população, pessoas de outros países. Um evento internacional para discutir a análise do impacto regulatório. Quem foi a agência, ou uma das agências piloto, que começaram a fazer esse trabalho em parceria com a Casa Civil? A Anvisa. E, finalmente, volta lá. Última informação importante, desse seminário surgiu o livro Regulação e Agências Reguladoras, Governança e Análise de Impacto Regulatório, publicado pela Anvisa em parceria com a Casa Civil da Presidência da República, constituindo importante contribuição e referência para o estudo e aprofundamento do tema. Então, olha só, a análise de impacto regulatório e a agenda regulatória são dois instrumentos pilotos, onde a Anvisa, de fato, trabalha e, a partir disso, ela cria suas prioridades, ela cria as suas políticas em parceria com a comunidade e ela faz o impacto das suas ações, tudo em conjunto com a Casa Civil, para melhorar a atividade de regulação e para que as pessoas, de fato, tenham cada vez mais produtos e serviços relacionados à saúde que melhorem a sua qualidade de vida. Isso é regulação sanitária, isso é responsabilidade, isso faz parte da atividade da Anvisa. Beleza? Tranquilo? Show de bola, galera!